Diferenças mais significantes entre narcisista e psicopata. Narcisista e psicopata. Quais são as grandes diferenças entre esses dois seres patologicamente transtornados? Fica aqui no vídeo que eu vou te explicar. Uma das maiores diferenças entre o psicopata e o narcisista é em relação à segurança. O excesso de segurança no psicopata e a falta dela no narcisista. Como eu já citei no meu vídeo anterior, as pessoas tendem a achar que o narcisista se acha genuinamente, de fato, superior a todas as pessoas. Porém não, ele vende essa imagem e ele até mesmo compra essa imagem para si próprio. Porém não, ele não se acha superior e eu vou explicar isso mais a fundo nesse vídeo. O narcisista já na sua infância começa a ter problemas muito grandes de vazio, baixa autoestima e insegurança. Isso faz com que ele desenvolva uma nova identidade, na esperança de que essa nova identidade receba validação, aprovação externa, da qual ele não teve por ser ele mesmo. Então, ele vê nisso uma chance de um recomeço, de ser validado, principalmente pelos seus pais, geralmente. A formação do ser patologicamente narcisista são diversas, entre elas genética e criação, e no caso de ser genética e criação, tudo é potencializado ao nível máximo por serem dois fatores. A procedência da formação também pode ser meramente pela criação da criança, pelo ambiente em que a criança vive. Então, questões ambientais e de criação também podem formar o narcisista, mas as pessoas não costumam falar muito sobre isso, elas sempre falam muito mais sobre genética, sobre ter uma mãe ou um pai narcisista ou pais narcisistas e se gerar uma criança narcisista a partir disso. E de forma muito simples se entende que a vida do narcisista se torna isso, essa busca constante por validação, onde ele vai se moldando a cada pessoa, assumindo diversas identidades e personalidades a cada pessoa, para que consiga receber uma mínima validação. Portanto, ser patologicamente narcisista é muito inseguro e muito vazio. Tampouco consegue ser ele mesmo, por achar que o eu dele, verdadeiro, seria insuficiente aos olhos dos outros. O verdadeiro eu do narcisista só é mostrado, revelado, quando ele já possui total controle e domínio sobre a vítima. E é nesse momento em que ele vai mostrar toda a sua perversidade de modo explícito, porque até então essa perversidade se fazia muito sutil. E quando me refiro a perversidade sutil, eu digo aquelas que são quase que imperceptível ou que se fazem questionar de será que realmente isso é uma coisa intencional para me fazer mal? Me refiro a gaslighting, triangulação, mentiras, às vezes traições que você chegou a ver, mas você foi manipulada, né? Você passou por um gaslighting, onde você se fez estar como culpada na situação, sendo que o erro era dele. Como eu já falei sobre isso no primeiro vídeo, compreendendo padrões narcisistas. Agora colocando em comparação, o narcisista, esse ser inseguro, que se molda constantemente para receber validação do outro, que quer intencionalmente agradar esse outro, e depois que conseguir conquistar e agradar esse outro, vai querer controlar e destruir a vida desse outro. E o psicopata, que também tem ao seu favor a sua natureza, que faz com que se torne muito fácil enganar o outro, se moldar ao outro, para então conseguir usufruir de tudo aquilo que a vítima pode te proporcionar. E também vai, evidentemente, destruir a vida desse ser. Mas qual é a grande diferença, já que ambos se mascaram para benefício próprio? Bom, a diferença aqui é evidente. Ambos possuem essa capacidade de se mascarar e os fazem praticamente pelas mesmas razões: benefício próprio, poder e controle sobre outro ser. Mas há uma grande diferença. Porém, a diferença mais significante é que o narcisista faz isso principalmente pela validação que ele vai receber. Ele também faz, obviamente, pelos benefícios e pelo que ele vai receber a partir daquela vítima, porém, o narcisista ele faz principalmente pelo seu foco inconsciente em ser validado. Já o psicopata não faz isso para ser validado. Para ele pouco importa a validação, já que ele visualiza as pessoas como inferiores a ele. Então a validação não importa. Nunca ele faria isso pela validação, ele não precisa da validação de outras pessoas. Já o narcisista não, ele faz isso exclusivamente pela validação e aí as outras coisas vêm em consequência. Os psicopatas não anseiam pela validação de outrem, eles são naturalmente confiantes e seguros de si mesmos. Já o narcisista não, eles são vazios, extremamente inseguros e necessitam da validação externa sempre. Eles vivem para isso, e sem a validação externa eles não são nada. O narcisista e o psicopata se distanciam muito no quesito realidade, pois no quesito realidade, o psicopata vive convicto de si e de seus atos. Ele se acha plenamente incrível e perfeito. Essa é a única percepção que ele tem de si e do mundo, que ele é incrível e perfeito e as pessoas são inferiores, como eu já havia dito.
Já o narcisista não. Eles criam uma utopia e vivem numa utopia de mentiras para alimentar essa ideia de que ele é incrível, perfeito, maravilhoso, mesmo ele não achando intrinsecamente que ele é incrível e perfeito. Eles mentem para si mesmos. Enquanto os narcisistas se importam excessivamente com o que as pessoas pensam, os psicopatas são completamente indiferentes em relação a isso, já que tudo o que diz sobre o outro, para ele não importa. O que importa é a percepção dele sobre si mesmo. Já o narcisista não. Ele é excessivamente preocupado com a imagem dele, com a imagem que ele passa, com como as pessoas veem ele. O narcisista e o psicopata têm uma grande diferença no quesito bem específico: a empatia. A empatia no psicopata é inexistente. Ela simplesmente não existe. Não há empatia no psicopata. Já em relação ao narcisista, a empatia dele não é completamente nula. Ela é existente, limitada, mas ela ainda é existente. A diferença entre eles também se mostra no quesito críticas. As críticas são incapazes de atingir um psicopata, já que ele é tão indiferente em relação aos outros. Porém, quando se fala sobre narcisista, o narcisista se importa muito com a imagem que ele passa para as pessoas, como eu já havia dito. Então, as críticas ao narcisista podem torná-lo reativo e afetá-lo muito. No recebimento de críticas, os narcisistas podem ficar extremamente agressivos ou até mesmo entrar numa situação de vulnerabilidade, voltando para si, obrigatoriamente tendo que lidar com seu eu intrínseco verdadeiro. Críticas excessivas, fracasso, rejeição e falta de suprimento, que no caso seriam as vítimas, para controlar e manipular, podem fazer sim um narcisista entrar em um estado profundo de tristeza, podendo até desencadear quadros depressivos. Chegamos no final do vídeo, eu quero fazer uma recomendação para vocês. Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia, recomendo muito Mentes Perigosas, da Ana Beatriz, que é uma psiquiatra e escritora incrível, renomada. E nesse livro aqui ela explica de forma mais aprofundada sobre psicopatia e também tem alguns relatos reais, e incluindo até Suzane von Richthofen, Daniela Pérez. Então recomendo muito que vocês leiam, com certeza vocês vão gostar. É isso, obrigada por assistirem o vídeo.